Olá, bom dia. Dando prosseguimento aqui a essa série de aulas proporcionada pelo Lapisco, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais nessas novas tecnologias que estão chegando, envolvendo Deep Learning, né, aprendizado profundo. E a minha última aula dessa série de aulas. Me chamo Pedro Yuri, novamente. Vou falar um pouco de GANs. O que é GANs? Ela Ela é uma rede neural, e como eu já havia falado anteriormente em redes neurais, aprendizado profundo envolvendo redes neurais, nela a gente utiliza duas redes neurais, né? A gente junta uma chamada discriminadora e outra geradora. Essas duas redes neurais, elas se entrelaçam de forma de competitividade. Ou seja, a geradora ela fica tentando o máximo possível trazer dados semelhantes ao que é real, treinando para conseguir trazer dados reais, semelhantes ao que é real. Já a discriminadora ela fica tentando ao máximo se aperfeiçoar e entender o que são os dados reais, para exatamente dizer se a geradora está gerando dados que se assemelham ao que é real ou se assemelham ao que é falso, dados falsos, né? E dessa forma, durante o treinamento, a geradora e a discriminadora estão em constante competição, né? Uma tentando ser melhor do que a outra para que as duas cresçam de forma conjunta. A geradora melhora na sua geração de dados para enganar o discriminador, enquanto o discriminador aprimora a capacidade de distinguir entre os dados reais e falsos. Esse processo iterativo leva à melhoria contínua de ambos. E após o fim, a geradora é capaz de criar dados que são tão realistas que podem ser indistinguíveis. Vamos ver como é que é uma arquitetura GAN. A gente tem um random noise, que é basicamente a imagem de entrada, né? Bem que a gente não consegue identificar nada. E a geradora, a partir daquilo, vai tentando gerar alguma imagem, geralmente em preto e branco, alguma imagem a partir desse random noise, né? E aqui a gente tem a rede discriminadora, que tanto tem a entrada de treino de dados reais, como tem a entrada da geradora para distinguir se ela está acertando ou se ela está errando, né? Se os dados são reais ou falsos. E aqui a gente vai ver onde são usados. São usados para criar imagens. Ultimamente a gente tem visto muito na internet IAs, né, que criam imagens realistas, tanto em questão de pessoas, questões de pegar um desenho animado e transformar para o mundo real, questão de imagens paradisíacas, né, praias, águas, mar, né, uma super resolução, ou seja, deixa uma imagem muito melhorada, em resoluções muito altas. Isso ajuda na classificação e detecção. Por quê? Porque a gente tem a maior quantidade de características daquela imagem. Isso ajuda demais outros tipos de modelo, como a CNN vista anteriormente. Síntese de texto, geração de música, tradução de estilo de artes, né? Produzir vídeos e imagens, né? E qual a importância da GANs? Ela tem um impacto significativo em várias áreas, como a gente pode ver, né? Principalmente na geração de conteúdo realista e na criatividade computacional, porque aí já envolve uma deep learning, né, com duas redes neurais que estão em constante aprendizado e se aprimorando. Elas são usadas no entretenimento, tem aplicações práticas e melhoria de qualidade de imagem e de vídeo, desempenham um papel fundamental em pesquisa, como a geração de dados sintéticos para treinamento de modelos de machine learning ou CNNs, né, que já envolvem um aprendizado profundo. Então, ela tem diversas áreas de aprofundamento e importância. E
e abre a oportunidade para simulação e experimentos virtuais da engenharia e da ciência. Muito obrigado pela atenção e agora a gente vai partir para a outra área que é colocar a mão na massa mesmo, codando. Beleza? Vamos lá. Show. Aqui eu estou carregando o conjunto de dados, vou utilizar o conjunto de dados MNIST, é o mais, digamos assim, mais utilizado em questão de carregamento de conjunto de dados e também para GANs. Depois eu faço o embaralhamento desses dados para que eu tenha um melhor aprendizado, né? Se a gente embaralha, meio que evita também um pouco do overfitting. Beleza, aqui eu salvo, né, meus dados em uma pasta dentro do meu Drive. Aqui eu faço só uma funçãozinha para a gente ver quais são os meus dados, né? O MNIST, eles são dados numéricos, né? Imagens de números, né? Aqui novamente eu mostro como funciona a arquitetura das redes neurais e aqui eu crio minha rede. Crio primeiro a minha rede generadora, generadora, que vai gerar utilizando a biblioteca NN. Tenho meus dados de entrada, depois transformo em 256, depois de 256, 512, 1024. Isso vai ajudando a minha rede a extrair mais características na questão da geração. Utilizar a função like_relu foi uma das melhores funções que eu encontrei em questão de desempenho, e depois eu extraio na função tangente. Agora eu criar a minha discriminadora. A discriminadora ela é diferente porque ela vai pegar, se lembra aqui nessa imagem aqui, ó, a gente tanto tem dados de entradas reais, como dados de entradas da geradora. Geralmente esse número aqui ele é o mesmo da geradora, por quê? Porque como eu vou receber dados também da geradora, é legal que os meus dados estejam um semelhante ao outro, né? Para que não dê problema de resize. Beleza? Utilizo as mesmas funções de ativação aqui, like_relu, nessas 3 primeiras camadas. Por quê? Porque é semelhante a duas pessoas, dois seres pensantes, né? Se um pensa de forma linear, pensa de forma de um gráfico linear e o outro vem com um pensamento senoidal, eles acabam não se comunicando. Por quê? Porque a forma que eles pensam é totalmente diferente. Isso não cria um vínculo entre eles. Então, para que haja um vínculo entre a discriminadora e a geradora, a gente utiliza, pelo menos nas camadas ocultas iniciais, a gente utiliza a mesma função de ativação. Mas no final, eu utilizo a Sigmoid. Beleza? Aqui eu pego aquela minha noise, né, aquela imagem noise, e já parto para o treinamento. Aqui eu coloquei algumas funções matemáticas que existem dentro da GAN. Se vocês quiserem dar uma aprofundada, tem esse material aqui. Eu não coloquei porque eu não vou me aprofundar muito, porque o intuito dessa aula não é isso, é mais ver a questão tanto de como funciona, como a parte da criação. Beleza? Eu coloquei para entrar com a noise, né? Aqui eu dividi, aqui a gente vê o loss da nossa rede, beleza? Aqui eu criei uma função para treinamento, tanto da discriminadora quanto da geradora. Ok. E aqui eu já passo para essa parte do treinamento e do teste. Botei 1000 épocas, não é necessário tanto, né? Eu botei só para ver como é que a nossa rede ia se comportar. Eu indicaria 355 épocas, mas para a gente ver melhor, eu botei isso daqui. Aqui eu coloquei o número de épocas para ele printar, o número de erro, né, a loss dele, e a média de acerto. Beleza? Aqui eu plotei
né? Já para 243 épocas, ele já está bem avançado, né? Como vocês podem ver, já dá para identificar dois noves, um 7, um 1, um 6, um 3, um 0, um 6, né? Já dá para identificar vários números. Subindo um pouco mais, vocês percebem que ele não estava tão bem, né? Aqui que era um 6, parecia um 0, né? Mas descendo um pouco mais, vamos lá para acho 355, para vocês verem como ela já está bem legal. 370, 69, só um instante. 358, 56, 55. Pronto. A 55 ela já está bem um pouco interessante. Essa daqui que não dá para identificar muito, mas ó, parece mais um 3, né? Então ela teve um bom comportamento dentro dessa época. Depois eu só fiz um gifzinho para mostrar como é que a nossa rede foi se aperfeiçoando, tá certo? Vou colocar aqui na tela. Pronto, aqui está o nosso GIF, a nós que eu entrei, né? Aquela imagem que a gente não entende nada. E aqui vai mostrar como a nossa rede foi se aprimorando. Vocês podem ver aqui o 3, aqui que parece um 2, né? Um 4 aqui. Ó, vou botar aqui, pausar aqui no final. Não sei se vai mostrar. Só um instante. Pronto. Aqui no final a gente já pode ver um 7, um 1, um 3, né? Vocês viram que aqui parecia um 2, mas depois se tornou um 0, né? Então ela já foi melhorando dentro dessas épocas, tá certo? A Guns é bem legal, eu indico se aprofundar, é uma área que eu gosto muito, então vocês podem se aprofundar. E terminamos aqui, por aqui essa aula, certo? Muito obrigado, bom dia.